Senhora presidente dessa casa, Bia Martins, Neném que está aqui na mesa, vereadores, vereadoras aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras mais uma vez, aos internautas, novamente um abraço a todos os moranovenses. Iniciar a fala desejando que a gente tenha uma excelente continuação da semana, uma Semana Santa, com a prática no coração de que nós devemos, nessa semana e nos outros dias, praticar sempre o bem e tentar fazer com que a gente possa viver mais e melhor em comunhão, em atenção aos preceitos determinados pela fé cristã. Eu gostaria, primeiro, tratar da questão TRE e IBGE, Assembleia Legislativa. Não foi só uma vez, nem duas, que os dois últimos prefeitos de Morada Nova estiveram tentando, com os dois últimos prefeitos de Russas, o acordo nessa questão. A questão é que para Russas é muito confortável, para Russas é muito interessante. Ora, o dinheiro é meu, o dinheiro do FPM, o dinheiro do ICMS é meu. Quem cuida é Morada Nova. Quem gasta é Morada Nova. Quem trata o povo é Morada Nova. Quem dá escola de qualidade ou com pouca qualidade é Morada Nova. Quem ajeita as estradas com qualidade ou sem é Morada Nova. Mas Russas está a cavaleiro. A Câmara de Russas está muito a cavaleiro. O prefeito de Russas se acertou com o prefeito Vanderlei, esse prefeito atual, tudo fechado para acontecer. Não, ele não foi. Por quê? Porque ele foi pressionado pela classe política de Russas. Por quê? Para não perder R$1 milhão por ano. E aí Morada Nova fica novamente nesse sofrimento, que ao longo desse tempo faz isso. Então, eu mandei uma mensagem aqui e quero que esta casa possa aprovar aqui no plenário um ofício de minha autoria à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com cópia para o deputado Leonardo Pinheiro, para que chegue à mesa, informando e solicitando uma audiência da comissão da Assembleia com esta casa, com este município, com as autoridades desse município e uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em forma de audiência, para que a gente possa discutir com ele essa questão. Ou resolveremos isso agora, ou então estaremos, mais uma vez, dando um passo em falso nesse sentido. Porque a questão é, se o povo de Russas não pode votar nessa área, por que o povo de Russas pode votar numa área de Morada Nova? É ainda mais injusto, vereador Lisbão, a sua solicitação. Mas não é por falta de atuação, nem é por falta de trabalho, nem de pedido. A questão toda é que eles ficam lá na Assembleia, naquela comissão, segurando. Porque quanto menos problema para eles, quanto menos disputa, melhor. Porque vai acontecer logo uma disputa. O Salmito vai logo gritar porque quer que continue em Russas. Por quê? Porque ele tem uma força lá junto com o prefeito. Os nossos deputados vão gritar pedindo por Morada Nova. E aí nós vamos ver nessa disputa. Para mim, tem que ir para o plenário e ser votado, e se for necessário. O plebiscito, Lisbon, é uma grande ideia. É uma excelente ideia. Eu lhe passo a palavra com todo prazer, Marquinhos, já já. O plebiscito é uma excelente ideia. Se a gente suspender essa ação de retirar as sessões dessas localidades e esperar por um plebiscito que tem que ser autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral a realização dos plebiscitos. Mas é uma ideia excelente e vale para ser colocado no nosso documento. Eu peço ao nosso assessor jurídico, peço a sua ajuda, Lisbon, como advogado, para uma redação bem clara a respeito dessa possibilidade e de outras possibilidades para que a gente resolva de forma definitiva esse assunto. Escuto com o maior prazer, vereador Marcos Viana. Já venho acompanhando isso há muito tempo. Eu tenho um documento assinado na época pelo Glauber Castro, e que lá fizeram a maior cruzeta lá na Assembleia, na época, justamente usando a parte política. Fizeram a cruzeta, misturaram, não foram para frente. Tinha um documento lá, um acordo feito com Raimundinho na época. Vem de lá para cá. E aí é justamente essa parte política. E aí eu faço, diga a Vossa Excelência, que não mande para um deputado, vai mandar para a Assembleia, porque nós temos lá o vice-presidente da Assembleia atualmente, que é o Bosmar Baquide. Então a gente manda para a Assembleia e usa os deputados, nós aqui temos bem 5 para usar, né? Para votar, pede a eles tudinho,
Porque aí é mais a força, aí onde vai? Vem a força política. Porque além da força política, vem a questão da realidade. Porque a melhor coisa que tem para resolver foi, vamos lá, senhores deputados. Vamos ver como é que funciona. Porque do jeito que vai, o prefeito de Russas, que eu peguei a linha de meio, que é moral da 90, ele, o pai dele é daqui, seu amigo e meu amigo, e eu pensei, agora dá certo. Fui participar da reunião, não, Russas vai dar certo. Falei com o pai dele, vai dar certo. E aí depois vem a parte política, justamente que o Vossa Excelência falou. Os políticos de lá e mais os deputados de São Bento. Por que nós temos vários deputados, a gente não pode, logo com eles todos, vamos fazer um plebiscito, como bem citou o vereador Elisbão, vamos resolver todo mundo, porque é interesse nosso. Porque é complicado, já vem desde o tempo que eu tenho um documento assinado pelo Glóbio Raimundinho na época, que fizeram cruzeta lá de todo jeito e que não foi à frente, e agora do mesmo jeito. Do mesmo jeito agora. Então tem que ser uma parte que a Assembleia tome posição e a gente possa fazer o plebiscito, que aí a gente sabe o que a população quer. Obrigado pela parte, Excelência. Demais. E eu lembro desse momento entre Raimundinho e Glauber, lembro do momento entre Vanderlei e o atual prefeito, um acordo selado, conversado, organizado, chancelado pelo Mourão, chancelado pelo gabinete do governador, do ex-governador. Não, o Weber esqueceu totalmente o assunto. E aí, nessa questão, nós temos a consciência de que é necessário, sem dúvida nenhuma, que se tenha uma decisão. Que seja na disputa, que seja no acordo, vai ter que ter uma decisão. Porque não pode ficar dessa forma. Ah, é terreno de Russas? Então assuma. Assuma. Assuma as responsabilidades. Pode assumir, que aí a gente espera. Pois não, vereador, com todo prazer. Eu também tive, por várias vezes, acompanhando esses movimentos. Com Vossa Excelência, Marco Aurélio, o Roberto, várias pessoas. E realmente o embate é político. O embate não está... É travado um embate político em relação a isso. Por isso que quando falam nós temos 3 formas de resolver isso aí. Ou a Assembleia resolve, que aí vem o embate político, não está deixando resolver. Temos a questão do plebiscito, que é uma outra saída. E uma outra, o município de Moura Nova pode ingressar com uma ação no judiciário. E deve. Porque você não pode suportar estar bancando o seu vizinho. Você não pode sustentar o seu vizinho e ele ter só os lucros. Isso não existe. Temos ações parecidas com essa, análogas a essa, eu acho que no Rio Grande do Sul, já com decisões de STJ. Então, temos essas 3 opções, mas devemos ir atrás. E quando eu falo aqui no Executivo, Ilmar, é porque nós precisamos dele, ele é que tem a competência para isso. E nós precisamos que o Executivo tome a frente disso e vá e busque. E nós devemos nos unir e ir também atrás. Devemos pressionar, sim, a Assembleia, fazer esse ofício, assinar, correr atrás, pedir uma audiência pública com eles. A própria Assembleia pode marcar uma audiência pública. E nós temos que ver esse final, porque nós não podemos deixar aquele povo ali. Agora vai piorar mais ainda. Enquanto estava só a parte financeira, o município estava suportando. Mas agora vai piorar, porque o povo vai sofrer com esse deslocamento, com essa questão aí. Muito obrigado. Eu agradeço e fico satisfeito com esse debate, com essa discussão. E antes de passar ao seguinte tema, eu gostaria de dizer que a partir de agora não vou ter mais nenhuma parada em relação a isso. Irei discutir de forma direta, inclusive com o prefeito municipal ainda hoje, quando encontrá-lo pela tarde, e eu não tinha esse assunto, mas eu vou levar esse assunto aqui e colocar de forma. Peço de novo ao Elisbão que ajude a nossa assessoria na execução de um trabalho, de um documento que possa ser valioso para que a gente chegue até lá. Senhora presidente, meus senhores, minha senhora de Morada Nova, nós enfrentamos na última semana, pelo menos nos últimos 7 dias, o que nós chamamos de chuva fora da curva, fora do contexto normal e natural, em precipitação de grandes volumes em áreas pequenas ou em áreas restritas, que fizeram com que a gente pudesse ter alguns problemas muito sérios. E aí, na quinta-feira, quando eu já tinha recebido aqui
o plano de ação lá da Defesa Civil e já contemplava os problemas que nós temos. Nós temos um problema sério no Parque de Exposição, que com pouca chuva tem uma área lá que fica inundada. No Padre Assis Monteiro já é conhecido, o Pedrical também, 2 de agosto, e algumas áreas rurais. Está aqui no plano, que já foi feito há alguns dias. E o que eu achei interessante é que nós pudemos observar algumas ações. A ação do ser humano, a ação de forma indireta no processo, mas que nós precisamos dessa questão educacional de respeitar para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, dar a nossa contribuição. Conceder aqui o tempo do vereador Neném. Eu agradeço, Neném. Muito obrigado, viu? E aí, o vereador Neném que cedeu o tempo, eu agradeço de forma muito clara, nós tivemos as ações. Quando das fortes chuvas durante a noite, na quinta-feira, e das ações feitas na sexta-feira, no sábado, no domingo, e aí eu pude ver uma questão que é importante. A questão da educação ambiental é fundamental para dentro do processo. Então, eu levei o Rosneudo, presidente do IMAN, lá numa área do meu bairro, onde, depois de sucessivos anos em que as pessoas colocavam entulhos, lixos, uma placa do IMAN, nunca mais ninguém colocou nada, está lá intacto a área, em frente à casa do doutor Marcelo, que foi vice-prefeito dessa cidade, por 2 vezes, a quem eu deixo meu abraço, a ele e a sua família, pessoas que eu tenho muita consideração. E aí eu pude ver essas questões de continuar fazendo essa questão da divulgação, de colocar mais placas, de tentar fazer com que as pessoas possam ver ali uma barreira para esse tipo de acontecimento. E aí, na limpeza do canal, na ação efetiva da Defesa Civil, IMAN e CEINFRA, e gabinete com relação ao Rio Banabuiú, meu amigo Cláudio José, Banabuiú das nossas vidas, já que somos do DENOX, é o rio dessa região, quando se fez a limpeza do mato, que se abriu as comportas, e que em seguida, num telefonema do Vanderlei para o presidente da COGÉ e para o secretário de Recursos Hídricos, o deputado federal Robério, quando imediatamente as bombas da estação de bombeamento aqui do Banabuiú foram ligadas, nós vimos efetivamente o nível da água baixar, a água poder circular com mais tranquilidade dentro do município, baixar o nível dos canais, mas mesmo assim temos problemas, como na rua Antônio de Castro. Problema sério que precisa ser resolvido. Já coloquei isso para o Neto, que hoje pela manhã se deslocou para o Roldão para ver uma situação. Aí o Marquinhos me coloca um problema de açudes aqui nessa região. E aí, com o Elisbão, com o Cláudio, com a comunidade, nós fomos ver o açude das Almas. Um dos problemas, Elisbão, é que na reforma feita pelo Estado, eles não fizeram meio fio da margem esquerda no sentido Morada Nova, Aruaru, fazendo as calhas para a descida da água. Então, aquilo ali provocou aquela situação, naquela coisa. A revença por baixo e sem uma descida para as águas descendo em todo canto, provocaram uma situação daquela natureza, que vai estar no relatório que eu pedi que a Defesa Civil fizesse sobre a situação de Morada Nova na área dos bairros, sobre o açude das Almas em Aruaru e sobre a Boa Água que nós visitamos ontem, com o nosso amigo Marco Aurélio. Defesa Civil, CEINFRA, inclusive o Cristiano da Saúde também estava presente, e nós visitamos diversas áreas. Existem estradas já totalmente. Aqui dá acesso lá o nosso amigo Kécio, que justificou a sua ausência hoje, está em Fortaleza, mas dizer de que é necessário que a gente possa fazer e atuar de forma muito direta nesse sentido. E aí precisa de equipe, precisa de trabalho. E aí eu digo ao prefeito, já disse isso a ele, conversei isso com o Cristiano, conversei com o Marcondes, é preciso uma atuação emergencial em alguns setores. E aí a SOP, lá em Secretaria de Obras Públicas do Estado, lá em Aruaru, trabalhou, nós estamos numa estrada estadual. E aí nós colocamos a responsabilidade. A prefeitura ajudou, mas a SOP teve que assumir, porque é uma das estradas hoje mais movimentadas, que leva o centro-sul, parte do sertão, parte do Iguatu, passa hoje toda por dentro de Morada Nova. Toda por dentro de Morada Nova, para poder se deslocar para Fortaleza. Além disso, nós temos aqui 2 grandes empresas que têm movimentação diária, Betânia e Comechus.
Então é preciso que a gente cuide daquela situação de forma definitiva. Levamos uma manta de 50 metros para colocar, para ajudar. Foi gente daqui, um saco de areia, o pessoal da SOP, as enxadeiras que estavam lá, enfim, todo um trabalho feito nesse sentido, o que é fundamental para essa situação. Fora isso, eu queria aqui pedir que esta casa solicite da Defesa Civil do Estado de Ceará um relatório detalhado do dique de proteção das águas do Banabuiú em relação à Morada Nova em 2 trechos, de forma muito clara, do Parque de Exposição a 2 de agosto e no perímetro irrigado de Morada Nova, precisamente no setor 1, no CH2 e nos núcleos habitacionais 3, 4 e 5. É necessário que a gente peça à Defesa Civil que venha para fazer um relatório, para mostrar ao Estado essa situação, porque seria uma obrigação conjunta do Estado, do DENOX e da Prefeitura realizar os reparos que são necessários, porque senão nós teremos problemas aqui e principalmente lá no perímetro irrigado, para quem conhece a situação. Porque com a água do Banabuiú, e aí o Marquinhos me colocou ali, o verão está sangrando, passa para o Pirabubu, o Fugareiro, o Pirabubu também, o Fugareiro, que está faltando 2 metros para sangrar, que vem para dentro do Xeramubim, que já está sangrando. E o açude de Boa Viagem, todos vêm para dentro do Banabuiú, que hoje amanheceu com 20%, quase 29%. Fazia 15 anos que não existia isso. Daqui a 10 dias ele está com 50%, continuando dessa forma. Ele está com 50%. E aí a pressão já é grande. E aí o DENOX precisa terminar a questão das comportas, porque não terminou o projeto, não finalizou a questão das comportas do açude de Banabuiú. E aí o que é que você vai fazer? Vai abrir e ela não fechar? O que é que vai acontecer mais à frente? E essa região todinha, a região do Promovale, a questão, ontem me ligaram de Limoeiro, quando nós fechamos as comportas, porque ontem, Marquinhos, a comporta foi fechada, por quê? Porque o nível da água já chegou num ponto em que é melhor fechar a comporta. Do mesmo jeito que parou o bombeamento. Para que você está levando uma água? Porque as comportas aqui abertas estavam atrapalhando lá no Limoeiro do Norte, em áreas ali de pessoas, de proprietários que estavam alagando, ocupando faixas de terra. Então, essa preocupação é muito grande. E nesses relatórios que eu pedi à Defesa... Pois não, com todo prazer, vereador. Justamente eu chamei a atenção de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, como representante da bacia, presidente da bacia, principalmente porque o Banabuiú é muito importante para a gente aqui, a nossa região todinha. Ora, mas se ele ficar do jeito que está, cheio, sem poder vir a água, não vai servir para nada. Quer dizer, precisamos correr em cima disso para saber urgentemente. Ainda bem que eu acho que Vossa Excelência tem e eu tenho um bom entendimento com o prefeito de lá, para a gente juntos irmos atrás. Porque também se ficar essa água lá, a evaporação vai embora. Então a gente tem que, porque já está nossos ribeirinhos aqui, que necessitam voltar a sua irrigação, que necessitam voltar os seus poços. Então, eu já estou cuidando disso aqui, porque quando eu vi ontem, o fogareiro aumentou mais de 2 metros em um dia. Mais de 2 metros, já está com 70, quase 80%. Ou seja, vai já sangrar, vai vir para o Banabuiú, vai ter muita água, graças a Deus, tomara que venha mais, para a gente abastecer essa nossa região, que tanto precisa produzir, que tanto prejuízo teve nesses últimos anos. Então, era já isso para a gente já combinar e ver como é que poderíamos fazer em prol desse homem do campo tão sofrido aqui, principalmente nessa região. Vossa Excelência sabe muito bem que muita gente aqui passou o tempo todo sem ter mais sequer um poço profundo, porque não tinha mais a vazão da água. E agora não. Temos a possibilidade de termos no futuro, e no verão, principalmente, é onde a gente precisa justamente da água do Banabuiú, para ficar perene, a gente ter a possibilidade de produção e, ao mesmo tempo, de ter a água nos seus poços profundos. Obrigado pela parte, Excelência. Eu agradeço. Pois não, só um minuto. Queria pedir a Bia que quando acrescentar meus 2 minutos, acrescente os outros 2 minutos do primeiro tempo, para que com os 4 minutos eu possa terminar meu pronunciamento, certo? Eu lhe agradeço. A vereadora Jane também deixou o tempo, se você Opa, então melhor ainda, eu agradeço demais. Pois não, vereador Lisbão, com a palavra. Vereador Maia, o tema aí é de suma importância para o Morada Novense, para o Ribeirinho, essa questão da água do Banabuiú, né, que realmente traz aí um alento
a toda essa faixa ribeirinha do rio Banabuiú em nosso município. E como me falou aqui o vereador Marquinhos, Vossa Excelência, como membro da bacia, né, pode nos ajudar em muito nessa questão da liberação da água após quadra invernosa, para que nós possamos utilizar e o nosso povo possa, né, ser beneficiado em relação a essa água. Com relação à questão das águas, das chuvas e tal, eu queria só indagar de Vossa Excelência se já o plano de contingência já foi elaborado, se já tem esse plano, o daqui de Morada Nova, se já tem, como é que está, se já está bem adiantado ou não, que Vossa Excelência possa nos trazer essa informação, como é que está o plano. Obrigado, vereador. Obrigado. Pedirei agora mesmo à Defesa Civil, nós temos um plano aqui, formulado, pedirei à Defesa Civil se o plano de contingência está incluído aqui, mas queria lhe dizer, Lisbão, que tem dois fatos que a gente tem que levar em consideração. Você quer ver? Na visita à Boágua, a descida das águas vai diretamente para o açude Riacho do Feijão, vai para o Riacho do Feijão, que desce diretamente para os batentes, fazendo com que os batentes já lotados de água, já cheio, já sangrando, a água tenha que retornar para as comunidades. E eu pude observar que quando passei em cima da ponte, ali da entrada do Quixelô, os dois açudes da Ibicuitinga, o Muquem e o Chile, estão sangrando, passando com uma força muito grande, indo para o Palhando. E ali aquelas áreas do Quixelô também passam por sérios problemas. Então é necessário monitorar toda essa área, por isso que eu pedi que a Defesa Civil Estadual esteja aqui, para que a gente possa analisar de forma muito clara, mas numa coisa mais, nessa coisa apressada para vir aqui, fazer umas visitas e sair, não. Não é daquela forma, não. É de outra forma, de uma forma mais séria, de uma forma mais determinante, com a ajuda da engenharia e etc. Então, ontem, às 14h30, pelo sistema MIT, a doutora Meire Sakamoto fez uma apresentação que eu acabei de passar para você, Marquinhos, para você, Nayara, Elisbão, eu acho que Gleide, Cláudio, todos os vereadores aqui, os que eu não passei, eu passo já já. Está lá o trabalho da FUNSEMI, deixando a gente já preparado nesse sentido, para que saiba que a bacia do Banabuiú é a que vai mais tomar água, a que tem a maior área de chuva, de precipitação, para os próximos 10 dias. E ela diz mais, que até o dia 11 é muita chuva, dá um espaçamento e chove de novo depois do dia 20. Dá um espaçamento não quer dizer que não vai ter chuva, mas diminui a intensidade para chover depois do dia 20. E eles fazem esse exercício de forma imediata. Tu imagina o que é um instituto americano como a NASA, um instituto como o da Universidade de São Paulo, o de pesquisa espacial e a FUNSEMI, que é o melhor do Nordeste, prevendo para 7 dias. Então, eles têm claramente a visão, né, da temperatura das águas, do processo. Então, tudo isso é muito importante. E aí, Marquinhos, chega ao segundo ponto. Na primeira semana de julho, lá no Crato, nós temos uma das reuniões mais importantes que acontece todo ano da COGÉ, que é a avaliação e alocação das águas dos 3 açudes, Banabuiú, Oroz e Castanhão, para a gente saber como é que vai atuar no segundo semestre, né, para dar os outorgas de área para os distritos de irrigação, para os ribeirinhos, a água para ser utilizada dos municípios e, principalmente, avaliar a posição da FUNSEMI para 2024. Porque nós temos que avaliar tudo isso. Vai dar umas 200 ou 300 pessoas e nós estaremos no Crato, na primeira semana de julho, como estaremos em agosto no INCOB, na cidade de Natal. Esse ano o INCOB é na cidade de Natal, o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, e vai ser um grande encontro e vai ser muito importante para nós, moradanovenses, para nós jaguaribanos, para nós que somos da Bacia do Banabuiú, que vem sofrendo há muito tempo sem ter água, para que a gente possa, pelo menos, dimensionar nesse sentido. E para me finalizar, mudando aqui para o terceiro assunto, Pacto pela Educação. Veja bem, eu vou falar isso aqui de forma muito clara, porque talvez daqui eu seja o que mais conversa com o Edilson, talvez, não estou dizendo que sou eu que mais converso com o Edilson, não, mas pelo menos eu converso muito. E mesmo com todas as falhas, com a posição sempre do meu amigo Elisbão com relação à busca pela questão de Sobral, que inclusive veio dar uma palestra, o secretário de Educação de Sobral estava aqui ontem,
O problema que aconteceu na entrada, e eu estive presente, é uma situação chata. Aqui pela Câmara, ou em meu nome, eu peço até desculpa aos colegas professores que foram lá numa representação do sindicato, e que aconteceu naquele momento ali, que poderíamos ter conversado antes e ter resolvido de forma muito clara. Mas o mais importante é que com todas as dificuldades, todas as estruturas montadas, com o problema do relatório que o Marquinhos falou, que é a nossa realidade, e que nós estamos nessa realidade há muito tempo, vereador Marquinhos. Há muito tempo estamos sofrendo com os números da nossa educação. Sei disso, somos conscientes disso. Mas eu queria lhe dizer que a equipe é trabalhando seguidamente, a equipe pedagógica, o secretário, as equipes de estudo, é trabalhando seguidamente, buscando a melhoria. Era preciso uma relação melhor com relação ao professor em si. Não discordo disso, peço isso ao Edilson, sou professor, e sinto essa coisa toda, mas nunca em nenhum momento a gente pode colocar, e nunca foi colocada a culpa no professor, em hipótese nenhuma. Nós temos uma série de fatores que colocam, mas temos também uma disputa, uma briga interna muito grande, uma tensão muito grande na estrutura educacional. Existe um clima muito montado em relação a isso, certo? E essa propaganda que é colocada, que não é nem feita, porque eu acho, inclusive, que eles propagam pouco, certo? Eu acho, inclusive, que algumas das situações poderiam até já ter sido resolvidas, ter sido melhoradas, ter sido propagadas. Agora, eu vou estar novamente com o Edilson, mais uma vez conversando, pedindo que se possa estruturar da melhor maneira possível, que se possa conversar mais, que se possa reunir os grupos de professores de forma diferente. Vai no Aruaru, chama o pessoal do Aruaru, conversa lá, tem realidade diferente do Aruaru para Morada Nova? Tem. Todo canto tem. Eu coloco sempre o Aruaru por ser o maior centro urbano depois da própria sede do município. Como eu dizia antigamente, Elisbonde, você está aqui, se acender porque quer falar, né? Então a palavra é sua. Aqui eu não falei, primeiro eu não falei que a culpa era de professor, né? Deve estar tendo trabalho mesmo, eu acredito que a equipe pedagógica, o próprio secretário. Agora eu acho que ele tem que rever esse trabalho que ele está fazendo, porque não está atingindo os objetivos. Tanto é que o clima realmente é tenso. Concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência que o clima é tenso. Não sei se da forma que Vossa Excelência falou, se é tenso porque estão tentando provocar alguma coisa, não sei se, mas eu acho que não é isso, é tenso porque é meio que ditatorial. É fechamento de escola, como eu falei aqui, você vê um vereador aqui bradando, pedindo, pelo amor de Deus, que não se feche uma escola. É isso que nós estamos falando. Quando eu falo em propaganda, quantas propagandas se vê aí da cidade do conhecimento, e o que é que mudou nesta cidade do conhecimento? É quando se vê as propagandas dos Chromebooks, o que é que isto melhorou em nossa educação? Porque os índices que estão vindo aí são terríveis para a nossa cidade. Então, eu acredito que realmente tenha trabalho. Não estou dizendo que ele não trabalha. Agora, eu acho que a forma do trabalho dele está equivocada. Ele tem que encontrar onde que ele está errando e melhorar. Quando nós falamos aqui em Sobral, ele é que falou. Seu Edilson foi que disse que Sobral que se cuide. E ele trouxe o secretário, nem falei nesse assunto para não, mas ele trouxe o secretário de Sobral para a Morada Nova. Tomara que ele tenha visto alguma coisa de bom. E é na contramão de Sobral que nós estamos indo. Porque Sobral tem as escolas nos distritos, as escolas agrícolas, e Morada Nova está fechando. E aqui, volta a dizer, vereador pedindo, implorando para não fechar a escola em distrito. Então tem uma coisa errada e tem que ser consertada. Espero que a gente possa consertar, sem dúvida nenhuma, espero que a gente possa, mas eu só posso afirmar uma coisa. A busca é a melhor possível, a intenção de alcançar resultados, de poder melhorar, é sequencial. Os erros podem ser avaliados. O secretário de Sobral vinha aqui, é uma alegria para poder lhe mostrar a experiência própria dele. Os números foram mostrados ontem. Não se escondeu, nem se quer se esconder, nenhum número não. Foram todos mostrados. O que é que nós temos? É perseguir o melhor,
é ter uma perseguição para que a gente alcance bons números. Sem dúvida, um slogan, tantos slogans já foram utilizados, né? O da cidade do conhecimento é um slogan colocado no sentido até de elevar a nossa alma, a nossa vontade de que realmente isso venha a acontecer. Mas slogans aconteceram tantos em tantas administrações, em tantas posições, que a gente nem coloca muito esse fato. Por último, foi solicitado de minha parte aqui nessa casa um requerimento, 2 requerimentos. Num deles eu solicito a implantação de ecopontos na mais diversos bairros de Morada Nova, também que se coloque ecopontos nos distritos, e aí, como base, eu começaria pelo Abaru, fazendo com que fosse lá uma área de que a gente fizesse a tentativa de que esses ecopontos pudessem funcionar da melhor maneira possível. Onde eles foram colocados, queria só 2 minutos para terminar, presidente. Mais de 2 minutos, colega. Onde foram colocados e onde podem ser colocados, eles têm a intenção de, separados por lixos, entulhos e etc., ele possa fazer a efetivação da melhoria do ambiente, fazendo com que, por exemplo, por que não o ecoponto ao lado desses canais, próximo ao canal? Porque a pessoa diz, eu não vou jogar no canal, vou jogar bem ali no ecoponto, bem pertinho. Nós teríamos talvez uma chance nesse sentido, tá certo? E lá no meu bairro, entre as ruas João Anselmo e Rua Otacílio Ferreira, para que naquela estrutura que nós temos ali, a igreja e uma praça que não foi terminada há bastante tempo, que ainda está judicializada, a gente possa fazer um retorno por trás da igreja, num projeto solicitado aqui, fazer a praça em frente à igreja e uma área de lazer diferenciada, talvez com um ambiente esportivo, com um ambiente de caminhada, onde fica até o fim, chegando na casa, novamente repetindo, do doutor Marcelo, que é o nosso vice-prefeito. Fica um abraço, repetindo, sem dúvida nenhuma, que a gente tenha, sem dúvida nenhuma, 4 dias, essa parada de quinta até domingo, a Semana Santa, e que Deus encha sempre os nossos corações e que a gente possa sempre continuar fazendo bem, não só nesses dias, mas sempre continuar fazendo bem e pregando o amor ao próximo. Um abraço, fiquem com Deus.